microfone. Vou passar para a questão 3, que a questão 3 tem alguns detalhes que a gente precisa ver para vocês conseguirem fazer, mas a questão 3, ela também é uma derivada, aí, uma derivação da questão 1 na forma de resolver, da questão 1, tá? Não da questão 2. Porque aqui não temos torques de... Deixa eu ver, nós vamos ter o torque refletido, mas nós não temos aí o equivalente ao torque da carga. Nós vamos apenas refletir o torque do motor aqui, que eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Mas a gente não tem aqueles dois torques aí para serem combinados. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Aqui agora eu vou pegar aquele mesmo pacotinho de slide que tem o servomotor e mostrar para vocês um pouquinho antes. De novo, não vamos ver tudo isso que está aqui, porque é muita coisa. Isso aqui é da outra disciplina. Mas primeiro, deixa eu mostrar a parte dessa questão. Se vocês olharem aqui do lado, ó, nós temos somente o RA, então não tem o indutor aqui, aquele caso em que o indutor é zero. Aqui tem só o resistor da armadura, nós não temos um valor para ele. E nós temos aqui ó, uma tensão EA. Tá vendo? É só um detalhezinho que eu também percebi lá na primeira aula. Ó. O que ele está chamando de EA não é mais a tensão em cima disso aqui. Do livro do Nys, o que ele chamou de EA, aqui é a entrada do circuito, que é essa que ele botou no gráfico. Ou seja, o que ele chamou de EA nessa questão, para nós, é o nosso VA. Tá? Quando a gente olhou lá naquelas equações que a gente fez nos slides, onde estava esse EA? E por isso que às vezes a notação acaba atrapalhando um pouco. Quando eu deduzi as fórmulas para vocês, nesta figurinha aqui, EA era só a tensão diretamente em cima do motor e VA era a tensão na entrada do circuito. Naquela figurinha que está lá, o que ele chamou de tensão na entrada do circuito, ele chamou de EA. Tá? Mas para nós, na nossa anotação, que a gente tem visto, é VA. Tá? Então aqui é como se fosse VA, talvez eu tente arrumar essa figurinha para passar para vocês, aqui também é VA. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui no arquivo teoria, que está disponível para vocês aqui, ó, vamos olhar na turma PEN 1, módulos. Aqui, teoria. Ó, experiência 4, modelagem 3, teoria. Isso aqui é um texto, que é aquele que está aberto aqui, onde eu não só estou explicando essas fórmulas do motor, isso aqui é mais focado na experiência mesmo, então não tem todo aquele conteúdo dos slides, ó, tem o servomotor, note aqui novamente que o que eu estou colocando na entrada do circuito é VA, ao invés de EA. Tá? Tem a dedução das fórmulas, lá de forma simplificada, aquelas que tem nos slides, notem que está tudo aqui. E aqui embaixo tem essa parte que tem uma curvinha de análise de desempenho do motor, em que você tem ele rodando no vazio e com o torque bloqueado, segura o motor e vê a força que ele está gerando com ele parado, bloqueado. Tá? Percebam que aqui ele também chamou de EA, tá, no gráfico, porque eu copiei do Nysio, só que no texto aqui está aparecendo VA. Na verdade, esse VA é o EA do gráfico. Eu vou consertar para vocês, para a gente não confundir depois. Tá? Então, o que está aparecendo aqui, VA, é o EA que está nesse gráfico, a partir desse pedaço aqui. Como é que você chega nessas relações? A partir daquelas duas funções de transferência que a gente tinha visto lá nos slides, que tem o θ em relação àquela tensão de entrada, tá? Tá aqui. Quando você despreza o indutor, a gente caía nessa equação. Nós vimos isso na questão 1, na questão 2. Tá? Olha o que a gente tem aqui. A gente tem esse pedaço, RA vezes J, vezes S, e aqui um outro termo constante, né? A gente já tinha visto isso. Se eu multiplicar esses dois termos por esse S que está aqui do lado de fora, dessa expressão, que a gente já tinha visto, aqui vai aparecer RA vezes J vezes S ao quadrado, e esse grande termo aqui, todo vezes S. Em teoria de controle, na análise dos sistemas, eu costumo normalizar a expressão. O que é normalizar? É dividir a parte de cima e de baixo da fração
pelo número que aparece do lado do maior S. Aqui tem um S quadrado. Então, se eu pegar e dividir em cima e embaixo por esse produto, RA vezes J, eu vou fazer com que esse coeficiente aqui do S quadrado fique 1. Isso é normalizar, é pegar o maior S e deixar ele com coeficiente 1. Então, eu posso dividir em cima e embaixo da minha fração pelo mesmo número, e se eu dividir exatamente por esse número, esse termo aqui fica 1. Então, só que eu tenho que dividir todo mundo por esse número, né? Então, eu tenho que dividir em cima por este número e embaixo por esse número, que corresponde a dividir esse pedaço por esse produto e, claro, dividir esse pedaço por esse produto. Se eu fizer isso, a gente chega no slide que está aqui na página de baixo, aqui, ó. KM dividido por esse produto, ok? RA vezes B dividido por RA vezes J, aí tem RA em cima e embaixo. Então fica RA vezes B dividido por RA vezes J. Sobra só o B e o J. E aqui, ó, KM e KV dividido por RA vezes J. Tá? Por que eu fiz isso? Ao fazer a normalização, que é simplesmente dividir em cima e embaixo por isso, a gente chegou nesta fração. E como é que a gente interpreta aquele gráfico da curva 3, ali do exercício 3? Ó? Eu tenho uma certa tensão EA me relacionando aqui, né, ó, que no nosso caso deveria ser VA, mas uma certa tensão aqui. Aqui ele está funcionando bloqueado, aqui ele está funcionando em aberto, e aí quando eu tenho o meu sistema, meu servomotor, nesse caso mais simples, desprezando a indutância, que eu tenho esse tipo de equação aqui, naquelas duas situações eu sou capaz de extrair algumas relações. Ó. Quando o torque está bloqueado, ele não está rodando, né? Então essa rotação aqui é zero, e eu fico com essa relação. Tá? Então aqui onde está VA, na verdade, vai ser o EA daquele gráfico ali. Tá? Esse EA aqui. Então, tendo aquele gráfico lá, que às vezes eu tenho para várias tensões daquele valor, mas eu tenho para um deles aqui, eu tenho esse ponto que me dá esta relação. Então, se eu ver aqui nessa figurinha, eu tenho que o VA é 100 volts e o valor do torque aí de bloqueio é 500. Então, que informações eu tenho? Eu tenho esse cara que é igual a 100 e eu tenho esse cara que é igual a 500. Portanto, eu tenho esta fração igual a 500 dividido por 100. Aí, tá? Eu tenho um número para essa fração. Por que eu tenho um número para essa fração? Eu não tenho o valor do RA explícito aqui. Mas eu sei que Km dividido por RA é um número. Portanto, se eu trabalhar com a função nessa montagem aqui, ó, Km dividido por RA eu posso trocar por aquele número, Km dividido por RA eu posso trocar por aquele número, portanto, eu consigo eliminar os dois aí se eu tiver a relação entre eles. E aí, se eu conseguir modificar, se eu simplesmente der uma pequena modificada aqui, ó, nesses dois bloquinhos para ter aquele Km dividido por RA, né, que aqui é um produto, se a gente juntar os dois e formar um bloquinho só e você dividir por RA em cima e embaixo, você constrói um outro bloquinho aqui com aquela informação para você substituir o número, que é o ideal vocês fazerem nessa questão 3. A gente não vai ter o Km separado do RA e tem uma fração entre eles por causa dessa curva aqui. Então, modifica um pouquinho ali o diagrama para poder trabalhar. Outra coisa, a gente viu esse ponto. E esse ponto aqui de baixo? Esse ponto aqui de baixo ele me dá outra informação. O ponto ali de baixo, que é o da rotação vazia, que é o de baixo, ele me dá a relação VA, que é o número do gráfico, dividido pelo KV. Então aqui eu vou tirar o KV sozinho, tá? Porque esse número W vazio, ômega vazio é esse aqui, e a tensão VA é essa do gráfico aqui, que é dada. Então eu tenho o VA de 100 volts, a rotação ômega vazio 50. Se você coloca lá nessa formulinha, o 100 aqui e o 50 aqui, você acha o KV aí, no caso vai ser 2. Então você tem um KV, já achei ele, e você já achou a relação entre esses dois caras. Então na hora de construir o diagrama dessa questão, é só ajustar esse aqui para ter aquela relação, Km sobre RA, e o KV você já tem. Você tirou do gráfico, essa era a parte tranquila. O que está faltando? Ó, J e B
né, nós não temos esse LA, então ficou relativamente fácil, né? Vamos simplificar até, ó. LA é zero. Então você já tem só RA aqui, ó, 1 sobre RA. Se eu multiplicar esse bloquinho aqui por esse, KM sobre RA, que é o número que você acabou de achar lá. Então, na verdade, esse bloquinho todo é o próprio KM sobre RA que vocês acharam no gráfico. O que está faltando? J e B. Ok, J e B, eles são dados. Porém, eles estão separados aqui. Ó. Eu tenho o J da carga, L de load, né? Eu tenho o B da carga, que para o autor NICE, ao invés de usar a letra B de bola, ele usa a letra D de dado. Tá? Então, esse D aqui é o B, é o do atrito. Perceba que ele está associado justamente à força, torque, Newton metro, né? Multiplicado aí ou dividido pela velocidade, que é radiano por segundo, está invertido aqui. Então, essa é a unidade de... Está se relacionando força com velocidade, é atrito, é amortecedor. Tá? Então, isso aqui é a constante do amortecedor, é o B. A gente fica usando nas fórmulas B de bola, é esse carinha aqui. Do outro lado deste conjunto, esses dois pininhos que estão aparecendo aqui, é isso que eu vou explicar para vocês agora, são as engrenagens. Eu tenho duas engrenagens aí fazendo como se fosse um câmbio, uma marcha aí, para dar uma relação de ganho. O equivalente elétrico da engrenagem é mecânico. O equivalente elétrico dele é o transformador, em que você tem o primário e o secundário, com um certo número de espiras em cada um, e você transfere energia, tensão, corrente, potência, de um lado para o outro, segundo uma relação entre as espiras do primário e do secundário. Aqui, engrenagem é a mesma coisa, é o equivalente mecânico do transformador, em que a partir de uma relação entre os dentes da engrenagem eu vou transferir energia de um lado para o outro. Então, eu tenho de um lado da engrenagem um certo momento de inércia e um certo torque, e do outro lado das engrenagens eu tenho esse JA e DA, que são os do motor, momento de inércia do motor e torque do motor, que a gente vê que eles são bem menores do que o da própria carga em valores absolutos. Tá? Uma das engrenagens tem 100 dentes, a outra tem 1000 dentes. As equações que a gente estudou na primeira questão, na segunda e aquela dedução, elas estavam levando em conta no desenho, notem que era como se fosse uma barra conectando diretamente o motor à carga. Nesse caso não tinha nenhuma engrenagem no meio do caminho. Quando a gente fez isso, o que a gente trabalhou na primeira questão, quando a gente teve aí que levar em consideração que o motor tinha uma certa massa e a carga também. A gente simplesmente somou os dois. Tá? Aqui é basicamente a mesma coisa. Nós temos uma massa aqui e uma outra aqui, a gente teria que somar os dois, as duas inércias, que é equivalente a somar duas impedâncias. Né? Essas inércias, esses atritos, eles são chamados de impedância também, só que mecânica. É equivalente a resistência, indutância, capacitância elétrica, mas eles são impedâncias mecânicas. A gente teria que somar essas duas impedâncias mecânicas, assim como no caso do atrito, a gente teria que somar o atrito aqui e o atrito aqui, para compor a equação. Qual a equação? É basicamente essa que a gente já tinha visto, sem esse torque, porque aí não tem esse contratorque gerado ali pela carga. Esse J seria o J somando os dois, e esse atrito é o atrito somando aqueles dois. Mas não posso somar direto, né? Porque eles não estão do mesmo lado da engrenagem. Se fosse uma barra mecânica fixa, que nem a primeira questão, e eu tivesse todas essas informações, eu só preciso somar as duas grandezas. Só precisaria somar o momento de inércia e o atrito. Porém, eles estão cada um de um lado da engrenagem, e aqui é que vem o complemento da teoria que eu falei para vocês, que eu ia passar aqui com os slides anteriores, mas só a parte, tem muita informação aqui, como eu falei, só a parte resumida de como a gente trabalha com as engrenagens, tá vendo? Quando a gente trabalha com as engrenagens, esse ponto de contato entre as duas engrenagens, elas têm raios diferentes, e o raio normalmente tem aí uma relação com o número de dentes que ela tem, então a gente usa essa
grandeza aí do número de dentes aí. Além disso, nesse ponto de contato entre as engrenagens, se elas não estão escorregando, se eu medir a velocidade linear, a velocidade em linha reta desses dois pontos de contato aí, ele é a mesma. Não pode ter um dente encostado no outro e eles andando em velocidade diferente, porque aí significa que está tendo um escorregamento ou um quebrou o outro, etc. Eles estão na mesma velocidade, linear. Então isso que aparece aqui, ó, a velocidade linear, R1 θ1, aí sim, né, a velocidade linear é a velocidade angular, né, o ângulo vezes o deslocamento aqui. Então o deslocamento linear, R1 θ1, tem que ser igual ao deslocamento linear R2 θ2, que é da engrenagem 2, e a gente tira uma relação aqui que o deslocamento angular de cada uma das engrenagens é proporcional ao número de dentes aqui, N1 e N2. Isso também se aplica ao torque, que é transferido de um lado para o outro, da seguinte forma. Se eu tiver um torque de um lado da engrenagem, o torque que é visto do outro lado da engrenagem, que a gente chama de torque refletido, ele é transferido para o outro lado da engrenagem de acordo com esta relação aqui, que é invertida em relação ao deslocamento, tá? Por conta do fenômeno físico envolvido, que o torque é ele vezes o braço de apoio dele, etc. Fazendo a dedução matemática aqui, que o que me interessa passar para vocês é mais a ideia de como a gente trabalha com isso. O torque visto de um dos lados da engrenagem é o torque do outro lado. Então esse lado aqui a gente chama de destino. O torque no destino é igual ao torque na origem, que é o que eu estou trazendo, multiplicado pela relação de dentes nessa formatação aqui. Destino dividido pela origem. Tá? Então você pega o torque de destino, ele é o torque na origem multiplicado pela relação destino-origem. No nosso relatório 3 aqui, o ideal é a gente jogar todo mundo para esse lado aqui da carga. A gente pode trazer todo mundo do lado de cá. Você pode jogar todo mundo para o lado do N1 ou jogar todo mundo que está aqui para o lado do N2. Tanto faz. Né? Vamos jogar para o lado do N2, que foi exatamente como eu fiz com a turma antes do intervalo, a turma 2. Então, no nosso caso aqui, no nosso diagrama, deixa colar, colei ele aqui. Vamos pegar o torque T, que aparece aqui, e jogar ele para o outro lado da engrenagem. Então, o lado da engrenagem que está aqui é o destino, né? Eu vou chamar ele de T2, tá? Só para ficar padronizado. E aí, nosso torque 2, destino, tá? Usando aquela formulinha, o torque T2, destino, é igual ao torque 1 na origem, multiplicado pela relação destino-origem, tá? Tá? Que aí até bate com os números que estão aqui. Tá? Destino é onde eu estou chegando, origem é onde eu estou saindo. No nosso caso, se usar os valores que ele deu, ó, o N2 é 1000 e o N1 é 100. Tá? Ou seja, o torque que eu estou vendo do lado de cá é 10 vezes o torque que está aqui. Do ponto de vista da equação que a gente usou no exemplo 1, e que também era essa daqui, o que é que muda? Na hora de você escrever a equação, ao invés de você escrever só torque, você escreve o torque que ele está de fato vendo daquele lado, que é 10 vezes torque, ou seja, a relação aqui. Tá? Eu vou escrever todas as equações do ponto de vista desse lado das engrenagens, então você vai colocar na equação, na hora que você vai escrever torque menos esse atrito equivalente é igual à rotação, aí, a massa vezes a aceleração, esse torque que você vai escrever é 10 vezes T1, ou 10 vezes o T do motor aqui. Tá? É isso, só isso que está mudando em relação ao exercício 1 para o torque. Além disso, né, como eu falei, a gente deveria somar as duas impedâncias, né, ou seja, JA com JL e o atrito B com esse aqui. Só que, para fazer isso,
eu também preciso jogá-los do outro lado da equação, das engrenagens. Tá? Percebam que aqui é aquilo que eu comentei com vocês. Ó. Se a gente esquecer um pouquinho dessa constante elástica, porque a gente não tem, né, não tem mola nesse sistema, essa equação aqui tá vendo? O massa vezes aceleração, o atrito, deslocamento angular do motor, torque que ele está enxergando do lado das massas aqui. Ó. Pegou esse torque T1, que é o do lado do motor, joguei ele para o lado de cá, é isso que ele está enxergando 10 vezes o torque original. É só isso que vocês colocam. Então vocês escrevem 10T aqui, ó. Naquela equação onde tinha só T, você põe 10T para você modelar o seu diagrama de blocos e você já resolveu a parte do torque. A outra é que a gente tem um J e um D do lado de cá, que eu também preciso jogar para o outro lado da engrenagem para poder combinar. Tá? Essa combinação ela é feita da seguinte forma. Tá? Eu já vou colocar resumido. Se você fizer uma manipulação nas equações, vai aparecer a mesma relação do torque, só que ao quadrado, associado exatamente às impedâncias, ó, o J, o D e o K, que no nosso caso não tem, a relação das engrenagens ao quadrado. Tá? Isso equivale a pegar, por exemplo, um J, um D e jogar para o outro lado da engrenagem. Tanto faz o sentido para cá ou para cá, você teve que passar pelas engrenagens, essa relação aparece ao quadrado. Tá? Então, em resumo, que eu tenho um slide aqui só com o resuminho, quando você transfere torques, o de destino é uma relação que passa torque de origem, destino, origem no número de engrenagens, que a gente viu lá agora. E se for uma impedância, que é momento de inércia, atrito ou constante elástica, você faz a mesma relação ao quadrado. Tá? O que isso muda? Significa que esse torque JA que está aqui, ele vai ser enxergado do lado direito aqui das engrenagens. Eu vou chamar ele de JA2, por exemplo, que é do lado do N2 aqui. Ele é o JA, que estava do primeiro lá na origem, multiplicado pelo número de engrenagens de destino, dividido pelo número de engrenagens da origem, que é igualzinho o do torque, porém ao quadrado. Tá? Então, só aumentar aqui. Tá? Esse é a inércia do motor, vista do outro lado das engrenagens, e o atrito do motor, visto do outro lado das engrenagens, segue exatamente o motor. Você tem esse número, tá vendo? Você tem o JA, o DA e tem a relação das engrenagens. Então, o que vai acontecer é que desse lado de cá, aí sim você vai ter esse JA2, esse DA2, e aí você soma os dois Ds, aí sim você pode somar, soma esse JL com esse aqui, e você tem só um J, só um D, que é o nosso B de bola, e um novo torque, que é 10 vezes o outro. Então aí você simplesmente agora pode aplicar todo o equacionamento que a gente viu na primeira questão, como se todo mundo tivesse de um lado só das engrenagens, esse cara é zero, esse aqui não... Você chegou na relação, porque a única coisa que a gente tem que refletir do outro lado da engrenagem é a parte mecânica. Então, o torque que aparece aqui é 10T, esse J é a soma dos dois, desde que você tenha feito a reflexão lá com o termo ao quadrado das engrenagens, e o B, que lá é B de dado, mesma coisa. Tá? Fez essa composição numérica, o resto da montagem da equação para fazer a simulação que ele pediu lá é exatamente igual. Tá? Que é a função de transferência, é só fazer essa composição e você escreve a função de transferência igual, só identificando, ó, o J é esse total, o B, ou D de dado, é esse total, e o torque aqui no caso é esse total. Né? E fazer a simulação, não no Simulink, porque isso aqui daria para fazer, mas se vocês já fizeram a primeira questão como script, aqui é só repetir trocando os valores por números, então a gente consegue o mesmo resultado. Tá?
simplesmente trocando os valores. Tá? Então aqui a nova função de transferência é a mesma da primeira questão, só trocando os números, né? Adequando ali para refletir a nova relação que vocês vão simular. Tá? E aí constrói o mesmo script. É basicamente o mesmo script com outros números. Aqui eu só estou mostrando para vocês uma forma diferente de extrair os valores e mostrando que quando tem engrenagem tem que lembrar de passar de um lado para o outro. Beleza?